Seja bem-vindo ao vídeo de apresentação da planilha, né? Mestre da Gestão 360. Vamos fazer a apresentação aqui das funcionalidades dela. Bom, nossa planilha ela tem 5 principais menus, tá? O início, planejamento, execução, controle e gerenciamento. Cada menu tem um submenu. Então aqui início a gente começa com orientação, temos planejamento, execução, controle e gerenciamento. Eu dei um zoom aqui no início para poder ficar um pouquinho melhor a visualização. Bom, vamos lá. Parte de início, primeiro guia aqui é a orientação, onde vocês encontram boas-vindas e também o endereço para vocês poderem retirar o seu manual de usuário, assim como o checkout de aprendizado. Então, onde você fez o download dessa planilha aqui, na parte de baixo você vai encontrar um outro documento, que é este daqui, está aparecendo na sua tela, onde você tem 31 páginas falando sobre a planilha. Você vai encontrar também o checkout, tá? Que tem todas as informações aqui para facilitar o seu aprendizado. Bom, vamos aqui falar um pouquinho sobre a planilha. Avançando aqui para o menu planejamento, a gente tem a primeira visão, que é a parte de cadastro, parte de EAP, feriado e dados de apoio. Bom, parte de cadastro nós iremos fazer a extração desses principais dados aqui de outras planilhas, no caso da planilha cronograma, como vocês percebem aqui em cima, aonde está pintado em cinza, conforme um anúncio, você deve preencher com o valor da quantidade do produto, a unidade que você pode selecionar aqui, tá? O custo unitário, ele é importante você colocar aqui o valor que você mensurou no seu orçamento. Se você não sabe fazer orçamento, tem dificuldade, a gente vai criar uma nova aula sobre o orçamento e você vai receber um comunicado, vai receber um e-mail falando sobre essa aula. Ela não faz parte desse projeto, tá? Mas você vai receber o acesso para estar aprimorando seus conhecimentos. Então aqui, a partir do momento que você fizer, por exemplo, vamos colocar aqui 400 unidades, metro cúbico, o valor da unidade é 1,50. Ele vai fazer o cálculo. Se a fórmula não estiver funcionando, ó, percebe que aqui está vazio? Já vou explicar mais para frente porque você pode pegar e subir ela aqui, ela já vai fazer o cálculo para você. Custo orçado para pedido, tá? Aqui você vai colocar aquilo que você orçou para vender para o cliente, para estipular o preço, e aqui em orçamento pedido é o que você vendeu para o seu cliente. Então imagina que esse mesmo produto de 1,50 você está vendendo para ele a R$3. Puxa a fórmula aqui se ela não estiver na sua tela e ele já vai fazer o cálculo para você, tá? Por que esse valor é importante? Vocês vão descobrir já. Bom, dando uma sequência lógica, como está aqui no manual, eu e o pessoal aqui no escritório utiliza essa planilha da seguinte maneira. O primeiro passo que a gente faz é a estruturação de uma EAP. Então, a gente pega o projeto, abre o projeto, seja em CAD, seja em Revit ou até mesmo na folha impressa, e vamos entender o que o projeto está solicitando. Aqui a gente tem um modelo de EAP que eu deixei aqui para vocês entenderem como que funciona. Caso vocês não saibam montar uma EAP, nós temos uma aula que ensina a fazer isso daqui, tá? Dá uma olhada no nosso canal, procure lá o conteúdo que vocês vão encontrar. Inclusive, vocês têm acesso a um robô, um chat personalizado de orçamento, que você, introduzindo as informações necessárias lá, ele vai te retornar com uma EAP. A gente tem uma aula também explicando como que utiliza esse robô. A partir do momento que a gente tem a base aqui, a EAP, a gente vai pular, vamos copiar ela aqui, tá? Vou copiar parte dela. Mas você vai copiar a sua EAP inteira, vai desenhar ela aqui e você vai vir a ter a guia execução em cronograma. Cronograma você vai copiar ela, perceba que esses primeiros itens aqui, ó, código, nome e marco, é o mesmo que a gente tem lá na nossa EAP e ele se repete em quase todas as outras planilhas. Por que isso? Porque as fórmulas elas puxam, tá? As células elas puxam informações de outra planilha. Então, ó, vamos vir aqui, vamos fazer inserir o valor. Perceba que aqui ele já tem as informações. Se eu for lá em cadastro, ele já começa a puxar informações, né? Vamos aqui, opa, cronograma, bacana, inserir cronograma, volto lá em cadastro. E aí ele puxou aqui embaixo. Por quê? Porque olha só, legal aparecer isso aqui, ó. Eu colei no lugar errado, onde eu colei? Na linha 32. O que eu vou fazer? Vou apagar e vou colar na linha correta. Então venho aqui. Lembrando que a gente está trabalhando com Excel, tá? Então, colocou alguma coisa, não está funcionando, analisa para ver, porque faz parte. Lembrando que o Excel ele não é... Vou fazer de novo, estou copiando, vou lá em execução, estou indo aqui, primeira linha, agora sim. Coloquei aqui, se eu for lá em cadastro, opa, já está aqui, já na nossa tela. Você tem que lembrar que o Excel ele foi projetado para responder uma necessidade. E ao longo do tempo a gente vem melhorando, vem avançando ele. Então, algumas coisas ainda a gente precisa ter muita atenção. Como, por exemplo, aqui em execução agora, no seu cronograma você vai ver a sua planilha, né? A sua ordem de produção. Caso você perceba que, olha, está faltando aqui, eu preciso colocar um item aqui, o item 1.5. Eu posso clicar aqui e inserir uma nova planilha, uma nova linha? Você até pode, mas eu não recomendo. Por quê? Porque essas células aqui, elas estão conversando com outras. Pode acontecer de você clicar aqui e inserir e ela perder a referência. Poxa, Robert, mas isso vai acontecer? Vai. Certamente vai acontecer. De novo, é um Excel, tá? Não é um ERP. Então vocês têm que ficar esperto com isso. Por isso que é sempre importante vocês terem uma cópia da sua planilha. Ah, fiz alguma coisa errada, perdi a referência. Vai lá e baixa de novo ela, tá?
E aí, caso vocês precisem fazer, o que vocês fazem? Vocês vêm aqui, copia as informações, a quantidade que tem e pula a quantidade de linha e vai lá e aplica. Porque ó, agora eu posso aqui, vir aqui, inserir 1.5, atividade 1, posso vir aqui, atividade 2, coloco aqui 1.6 e olha só, não perdi nenhuma referência, lá no meu cadastro ele já entrou, tá? Assim como nas outras planilhas, lembra que eu falei que elas conversam? Ó, todas elas. Caso você faça a inclusão de uma linha, você pode perder a referência. Bom, vamos lá, avançando aqui para não ficar longo. Ó. Então aqui a gente já percebeu que é a nossa estrutura, ela vai alimentar todas, a gente precisa agora dar vida à nossa planilha. Como que funciona? A planilha ela trabalha em 2 sistemas, tá? Aliás, até 3, se você depender da interpretação. O seu tempo de produção vai depender muito desses 2 campos aqui, ó, que você preencher aqui. Qual é a quantidade de dias que você quer trabalhar, se você quer trabalhar dias úteis ou quer trabalhar apenas no sábado, ou não, né? Vamos fazer um teste aqui? Assim como está aí no seu manual, ó, nosso dia está começando aqui, é nosso projeto dia 4/8. Aqui percebe que tem um feriado, né? Essa cor roxa pontilhada é um feriado em nossa planilha. Por que dia 8? Dia 8 não é feriado. Não, mas eu coloquei aqui para vocês visualizar. Se eu entrar aqui em feriado, eu vou lá na minha tabela e vou procurar aonde está esse feriado. Então, 2025, vou procurar aqui na coluna, eu posso filtrar, mas eu posso vir aqui, ó. Achei. O que eu faço? Se eu apagar ele aqui, ele vai apagar da minha planilha, ó. Ele sumiu. Só que para esse cálculo que eu vou fazer agora, eu gostaria de mostrar ele para vocês. Então, eu vou colocar aqui e depois vocês tirem na de vocês, certo? Bom, vamos lá. Eu tenho um corte aqui dentro do meu marco, tá? Que é o quê? Meu produto e o subproduto dele ou dentro do guarda-chuva. Nesse caso aqui da terraplanagem, eu tenho mais 5 atividades que estão debaixo desse guarda-chuva. Então o que eu faço? Coloco a atividade principal como sim e os demais como não. Por quê? Porque depois, quando eu for fazer um filtro, fica mais fácil para mim poder vir aqui e separar apenas fase do produto. Assim eu consigo visualizar aqui no meu gráfico Gantt, aqui no modelo onde é mais a representação gráfica que aparece, com facilidade ou de forma enxuta o meu cronograma, certo? E é legal porque eu vou te mostrar uma outra coisa que a gente pode fazer com isso daqui. Bom, vamos lá. Então, ó, o que a gente precisa? Depois de programar se a gente vai trabalhar só dias úteis, no nosso caso sim, vamos trabalhar no sábado não, então a gente está entendendo que vamos trabalhar de segunda a sexta-feira, se tiver feriado a gente pula, domingo não é dia útil. Nós tivemos que inserir agora a previsão em dias. O que é isso aqui? Quantos dias que eu preciso para poder executar essa atividade de forma corrida, né? Dia úteis, vamos dizer assim. Vou imaginar que eu preciso de 7 dias, tá? Robert, não sei fazer essa conta, eu não tenho ideia. Dentro do seu chat personalizado de orçamento você consegue ter um valor aproximado com base na tabela Sinap e no TCPO. Mas recomendo que vocês façam nessa primeira utilização, vocês vão vir aqui ó, nessa barra, nessa guia dados de apoio, todos esses serviços que vocês colocarem um tempo utilizando pelo chat que está disponível para vocês, vocês criam aqui uma tabela, vocês vão criar aqui exemplo, tá? Atividade, aí vocês referenciam da maneira que está lá, aí você coloca aqui um exemplo, chat e real ou meu. Então o tempo dele é 7 dias, mas você fez a sua atividade, você fez em 6 pessoas. Importante você colocar aqui também qual que foi a sua mão de obra para você ter uma ideia. Ah, foi 2 pedreiros? Legal. Foi um armador? Bacana. Você coloca aqui a quantidade de mão de obra que você gastou, para que na próxima vez que você fizer seu cronograma você tenha um valor bem real aí, certo? Bom, então aqui a gente tem 7 dias, nota que ele vai começar no dia 4 e a previsão é para ser 7 dias. Como nós falamos que vamos trabalhar só dias úteis, olha o que aconteceu com o nosso gráfico. Vou ocultar essas coluna aqui por enquanto, só para a gente poder visualizar ele melhor. Ou também podemos vir por aqui, ó, né? Pelo Gantt. Vamos fazer, já para vocês conhecerem as duas telas, cronograma e o gráfico Gantt. Bom, coloquei lá, ó, nota que agora aqui no gráfico a gente já tem essa barra em azul claro pontilhado. Ela aqui informa para nós a nossa programação. Então começou dia 4, vai terminar no dia 13. Ele pegou toda essa jornada aqui para nós. Eu vou ter que ocultar aqui, porque senão vocês não vão visualizar a conta. Tá? Deixa eu só diminuir, não precisa nem ocultar. Olha só. Então ele está fazendo a conta aqui para nós. Está batendo a contagem de 10 dias, conforme está sugerindo aqui. E olha só, se eu mudar agora aqui em cima, ó, vamos trabalhar só dias úteis, se eu catar e falar aqui, não, quero trabalhar todos os dias. Olha só o que aconteceu. A nossa conta já caiu para o 7, porque ele entendeu que nós vamos começar dia 4 e vai terminar aqui no domingo, né? Ele considerou domingo. Ah, Robert, mas se eu estivesse considerando dias úteis, mas quero trabalhar no sábado também, o que ia acontecer? Vamos lá ver. Olha só, está dizendo para nós que agora seria dia 9, né? Ou seja, ele ia avançar, ia trabalhar aqui esses dias, porém a gente teria que trabalhar segunda e terça, porque a gente colocou que é só dias úteis. Então, o feriado e o domingo não entra aqui. Podemos fazer mais configurações? Podemos. Aí vocês vão testando, vamos vendo o que dá para ser feito. E talvez, numa próxima atualização, com sugestão de vocês, a gente pode criar um outro mecanismo, certo? Então, é isso daqui. Campo predecessora, como que funciona? Ó, nesse primeiro item aqui, está puxando a data de referência. No nosso caso aqui, ó, você percebe que essa planilha ela tá somando aqui, pegando na verdade uma data de referência, porque lembra que eu falei para vocês do guarda-chuva, do marco? Aqui a gente está entendendo que essa atividade vai começar nessa data e que o término dela vai ser, neste caso aqui, ó, na última atividade dela.
Por que eu faço isso? Que quando eu crio esse histórico, vocês vão perceber que ao término vai gerar uma outra barra aqui de data. Mas vamos lá, predecessora. Comecei dia 4, ok, legal, vai terminar dia 12. Agora, eu quero uma outra situação. Eu quero vamos deixar aqui programado aqui como se fosse o normal das empresas, tá? Trabalhando de segunda a sexta, aí apenas dia útil. Platô, vou gastar 5 dias. Quando eu preencher 5 dias aqui, nota que já criou uma barra para nós. Tá entendendo que nós vamos começar dia 4 e vamos terminar no dia 11. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que essa atividade ela comece quando essa daqui terminar. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em predecessora e vou marcar o código dessa atividade, que é a atividade de referência. No meu caso, A1.1. Posso colocar uma outra atividade? Posso. Sempre você vai escolher a atividade que ela tiver amarrada, tiver condicionada, tá? Pode ser uma atividade aqui de cima, uma atividade de baixo, aí vai depender da sua programação. O que não pode nunca é a mesma linha, tá? Vou colocar 1.1 que vai dar erro. Ó, note que eu coloquei 1.1, olha o que aconteceu. Ele já informou que vai começar um dia depois que terminar essa aqui. Então terminou dia 13, dia 14 ela começa. E olha lá no nosso gráfico, já apareceu. Robert, eu não quero que ela comece no dia 14, eu quero que ela comece no dia 13. Como nós estamos trabalhando com Excel, a gente precisa pensar como Excel. Então eu vou vir aqui nessa coluna do dia e vou colocar -1. Olha lá o que acontece. Ele vai começar no dia 13. Olha no gráfico, os dois estão juntos. Olha lá aqui no gráfico, a mesma coisa. Tudo que eu faço nessa guia reflete nessa, certo? Ah, Robert, eu gostaria que começasse 2 dias depois. Ok, coloca a data, olha lá, deu aquele espaço. Só que aí a gente já teve uma situação, um alerta, né? A gente falou que a gente já vai trabalhar dia útil. Ele já jogou essa data lá para frente, ó. Opa, já não consigo mais fazer ela aqui, certo? Vou preencher o restante para a gente poder ter uma visualização melhor. Vai dar uma aceleradinha no vídeo aí, mas a gente já volta ao normal. Bacana, ó. Puxei aqui, finalizei a minha tarefa no dia 17. Ó. Se eu olhar agora aqui no nosso cronograma, olha o que eu tenho. Eu já tenho a minha atividade de início e aí eu vou até o final dela, ó, 17/9. Ó. Olha lá, meu gráfico foi com tudo para frente. Bacana, já tem uma visualização, uma representação gráfica de todas as atividades minhas. Isso facilita muito. Porém, esse azul aqui, ele é o planejado, né? Agora a gente tem que ir para a parte real, dia a dia. O que está acontecendo, né? Mas antes disso, vamos dar uma conferida lá no nosso cadastro, se as informações foram para lá. Então, volto aqui em planejamento, vou lá em cadastro. Opa, agora já tem essas informações, tá vendo? Agora entra uma coisa importante, tá? Se você definiu que a sua estrutura é essa, que é esse cronograma que você vai seguir, você precisa vir aqui e começar a dar vida para esses caras aqui, porque a gente vai precisar dele lá na frente. Vamos acelerar o vídeo de novo, vou preencher aqui as informações. Bacana, com os dados aqui preenchidos, tá? Eu apaguei essa última linha, porque como ele é o nosso marco, a gente vai fazer depois uma outra consulta com ele, beleza? Volto lá em cronograma, agora a gente vai fazer a segunda parte, que é preencher o realizado. Então, ao longo do dia, iniciamos a nossa obra, deu tudo certo, dia 4 a gente começou ela, né? E ela terminou no dia 13. Bacana, o cronograma bateu em cima, isso é ótimo. Ó, nota agora aqui o que vai acontecer nessa linha aqui. Ficou verde, certo? Por quê? Porque o nosso avanço, ele vai ser na cor verde, realizado. Pode acontecer, de um exemplo, a gente começar, vamos colocar aqui, ó, vamos voltar aqui ela, a gente vai começar ela, para ter uma ideia, no dia 5/8 e vamos terminar ela no dia 7/8. Só para a gente ver, olha lá o que acontece, ó. O nosso cronograma está aqui. Então, se você quiser, é uma maneira, tá? Estou atualizando diariamente, e aí vai vir junto com esse progresso aqui que você já pode atualizar também. Dia 5, dia 4 eu comecei, fiz 2 dias, fiz um dia legal, dia 2, vamos colocar aqui 10%, dia 5, 10%, dia 6, 10%, dia 7, concluí, estou com 30% de avanço. Né? Eu coloco aqui, eu consigo ter uma representação gráfica também. Aí, aqui ao término, tá? Ao término você vai fazer o quê? Vai verificar se esse campo aqui está batendo com esse. Se o programado aconteceu com o realizado. Vamos imaginar aqui que bateu a data certinho, né? Pode ver, ó, 10 dias, 10 dias. O que a gente vai fazer aqui no atendimento? Ó, vamos colocar aqui sim e a duração também. Então, eles começaram na mesma data e teve o mesmo tempo. Se por algum motivo eles não começaram na data ou o tempo foi diferente para mais ou menos, você coloca aqui o não, tá? Por que a gente faz isso? Porque lá na frente, quando você tiver dados suficientes, você vai transformar isso aqui em relatório, você vai transformar isso daqui em histograma, né? Vai te ajudar aí na sua configuração, certo? Então, ó, agora a gente já tem todas as informações, os campos principais aqui você já conhece, o nosso gráfico Gantt você já conhece também, você consegue visualizar o que você tem e o que você tem programado, o que você tem realizado. Aí você pode selecionar, imprimir da maneira que você preferir. Qual outro gráfico que ele alimenta aqui? De forma bem rápida, tá? Rápida no sentido para não ficar longo para vocês o vídeo, tá? Quando a gente clica em físico e financeiro, no cronograma, ó, ele está puxando as informações para nós. Aqui em cima vocês conseguem verificar a origem da fórmula, tá? Isso daí é muito importante, porque com o tempo vocês vão querer mexer nessa planilha, vão querer melhorar ela. Então está tudo aberto, não tem nenhuma restrição, justamente para vocês poderem mexer da maneira que vocês desejam.
Rapidinho aqui, deixa eu só voltar aqui no cronograma, só lembrando, né? Ó, aqui a gente tem o guarda-chuva com todo o valor, a gente pode fazer a mesma coisa aqui no cronograma, tá? Então eu deixo ele zerado aqui, são informações, ó, ele já puxou 45 dias, porque ele está entendendo, né? É uma referência que ele tá buscando lá, a duração do tempo total. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu puxar isso aqui para cima, ó, ele vai me dar uma informação, ó, 45 dias, lá ele está fazendo a conta também. Então aqui em cronograma financeiro, aqui eu tenho a opção de incluir os meus custos. Aqui já tem um valor, eu vou apagar, porque a gente estava em uma outra aula e estava fazendo a simulação dessa planilha aqui. Então, beleza, zerei, tem mais alguma coisa preenchida aqui, bacana. Legal, ó, tudo zerado agora, como que funciona aqui? Tá? Aqui funciona da seguinte maneira, lembra que eu coloquei aqui o nosso corte? Nós vamos puxar o custo previsto, quanto de fato que a gente falou que custaria. Então, ó, se eu pegar lá no meu aterro e voltar lá em cadastro, o custo para a execução dele foi de 45. O do platô 50 e o da compactação 150. Lembrando que ele está multiplicando aqui, tá? Aqui são valores que a gente colocou só para efeito de cálculo. Quando eu volto lá, ó, tá aqui os mesmos valores. Então, o que eu preciso fazer? Deixa eu aumentar o valor aqui, só para a gente ter um negócio bem legal aqui. Pronto, valores atualizados fica melhor para a gente trabalhar aqui, para vocês verem, certo? Ó, então, o valor lá que a gente orçou, aqui ele vai fazer a soma de tudo que foi preenchido aqui. Então, o que é essa planilha? Ó, ele vai puxar para nós aqui a data. Opa, aqui pegou uma referência e abriu a nossa tela. Vou puxar um pouquinho para cima, porque se vocês clicarem aqui vai direto para o nosso site. Aqui ele está puxando a referência em datas aqui. Não se preocupa com isso, se atente aqui, tá? Porque, ó, vamos lá, ó, investimento. O que está previsto e o que foi realizado e a porcentagem que aconteceu. Aqui estão as datas lá, então o que eu sugiro? Todo final do dia, você atualizou o seu gráfico aqui, o normal, com gráfico grande, vem aqui e atualiza. Igual, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui que hoje, por exemplo, vamos imaginar aqui, dia 31, nós estamos em agosto, nós gastamos, vamos imaginar que já estaríamos lá na data, certo? Nós gastamos aqui R$1.000, bacana, ó. Ele já vem aqui e nos informa. Ah, Robert, mas amanhã eu vou gastar mais R$1.000. Então eu faço o quê? Sinal de igual dentro do mês e coloco aqui mais R$1.000. Posso fazer uma outra planilha e fazer uma referência para puxar por aqui? Pode. Inclusive você tem uma de medição aqui que ela consegue fazer isso também para você. Mas, por enquanto, nesse primeiro momento, vem aqui e faz esse preenchimento manual para você não se perder. Tá? Então isso daqui eu posso fazer uma planilha à parte, puxar para cá, posso programar ela e fica ao seu critério. Então conforme eu vou preenchendo aqui os valores que eu vou consumindo, ele vai me dando uma porcentagem. E ao término, né, eu tenho uma ideia do que está acontecendo. E o bacana é que aqui, ó, imagina que aqui eu gasto R$3.000. Ó, ele já ficou vermelho, está falando para nós que nós gastou 11% a mais, já mudou a cor aqui. Isso é importante porque você consegue ver na hora o que está acontecendo com o seu cronograma, se está estourando financeiro ou não. Tá? Isso aí aplica para todas as fórmulas aqui, eu não vou preencher todo, mas faz o teste aí. Com as informações preenchidas, eu posso vir aqui para medição. Agora eu quero cobrar para o meu cliente, já tem meu cronograma, tenho o meu gráfico, tenho cronograma físico e financeiro, eu preciso fazer esse controle de medição, porque afinal eu vou estar solicitando o pagamento, né, desse serviço. Deixa eu apagar essas aqui, porque a gente estava numa simulação também aqui, numa aula passada. Inclusive essa aula está disponível para vocês lá na nossa plataforma, tá? Ah, deixa eu voltar aqui. Ó, olha só. Aqui, nessa parte de cima aqui, o total do mês, tá? Ele faz a somatória de tudo que você consumiu e o que está acumulado. Nesse caso, o primeiro mês, R$2.000, mas olha só no segundo mês. Aqui ele coloca que a gente gastou dentro do mês R$6.000 e ele puxou os 2.200 do mês anterior. Então, no acumulado, eu tenho 8.200 gastos. Isso é bacana porque a gente consegue ver como está a evolução da nossa obra, certo? Vou lá para controle, vou vir aqui em medição. Ó, medição, mesmo cenário muito parecido do que a gente fez agora ali. Nós temos duas planilhas, nós temos a de produção e a financeira. Qual que eu preencho, Robert? Sempre preenche aqui, ó, a de produção, porque ela tem um cálculo, ela vai puxar para você. Ó, vamos entender ela. Essa daqui é igual às demais, tá? Tá puxando a referência lá da nossa parte de cadastro, então ele já deu os nossos valores, mas a gente tem uma nova quantidade aqui, que é o quê? Agora nós temos o campo de quantidade realizada. O que é esse campo? Esse campo ele faz a somatória, né? Ele busca lá tudo que a gente já realizou deste produto. Né? O que de fato a gente já consumiu, o que está faltando ser consumido. Mostra para nós a questão de saldo também. Está fazendo uma conta. Ó, eu tinha programado fazer 30, como eu não realizei nada, eu ainda tenho um saldo de 30 para poder preencher. Né? E aqui segue os valores também. Ó. Valor realizado, não realizei nada ainda. Eu tenho isso aqui disponível para faturamento, porcentagem, 100%. Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui dentro do nosso mês, e aí você vai organizar essa parte aqui é manual, porque aí depende de como está a sua medição, tá? Tem empresas que você entra para trabalhar agora, só vai receber daqui 30, 45 dias. Então aqui você ajusta conforme está o seu mês. Esses dados ainda não tem um dashboard, um relatório específico para eles, então você tem que criar. Futuramente nós iremos criar e você vai receber na sua atualização. Bom, vamos lá. Olha só o que acontece aqui.
Aqui, se a gente vir em dezembro, um exemplo, seria o que nós teríamos de serviço acumulado, que não é o nosso caso, tá? Essa planilha serve para uma outra coisa, eu vou te mostrar numa outra aula. Mas vamos imaginar que aqui, ó, em janeiro, ele está fazendo alguma soma aqui, porque ele está pegando alguma referência, tá? Então, provavelmente nós temos algo aqui que está marcando, ó. No caso aqui é só a quantidade. Deixa eu apagar isso aqui foi uma linha que eu tinha colocado. Pronto, resolvido. Isso aqui era com PROC V. Bom, vamos lá. Ó, vou imaginar que aqui eu trabalhei no corte e eu fiz 20 unidades dele. Olha só as informações que ele me dá. Então ele fala que dentro da minha medição, eu posso cobrar do meu cliente, né, esses 20 unidades de serviço, 20 metros cúbicos, que equivale a R$6.000 e eu ainda tenho R$3.000 ainda desse serviço. Robert, mas por que 9.000? Por causa disso aqui, ó. Lembra lá no cadastro? Nós falamos que o custo para fabricar era 4.500, mas nós cobramos do nosso cliente R$9.000. O que eu posso fazer com esse valor? Tá vendo essa planilha aqui? Ao lado nós temos folha de medição. Eu posso utilizar esse modelo aqui, que é um modelo que normalmente as empresas aqui, principalmente em São Paulo, utilizam, tá? Eu posso pegar esse modelinho aqui de solicitação, vou colocar lá o nome da obra, o número do contrato, o número do pedido dessa medição, o período que ela foi feita, né? No caso, primeiro dia do mês, mais os 15 dias. Normalmente a medição aqui é feita por cada 15 dias, as datas que eu estou mandando. Se é uma solicitação parcial, integral ou final, né? A gente explica melhor isso aqui numa outra aula, o número da medição, e vem aqui e coloca, ó, tem um 10, posso criar mais? Posso. Aqui sim você pode inserir, tá? Linhas à vontade que não interferem na conta. Então, como eu já sei que o item que eu estou fazendo é justamente o 1.1, eu não preciso ficar digitando nada, né? Escrever nada, só preciso vir aqui e digitar, ó, 1.1. Aí ele já vai puxar para mim a referência, ó. Então ele fala que o pedido era de 30, né? Eu tenho esse valor total, mas aí ele fala para você, ó, o que você quer fazer aqui? Qual é a quantidade de medição? Ó? Tá vendo que ele buscou uma referência para mim aqui? Falando que de 20, porque é isso daqui, ó, né? Essas 20 que a gente puxou. Então, acumulado, eu já sei que eu já faturei que eu já tenho produzido 20. Mas é isso aqui que eu vou solicitar? Vou solicitar. Poderia solicitar menos? Poderia. Aí fica ao seu critério. Mas eu posso fazer até essas 20 aqui, ó, que é real, né? Então, se eu fizer ela, ainda vou ter essa aqui disponível. Vou estar com meus 3.000 de saldo, né? Não tá batendo aqui a conta. Mas a minha medição tá aqui, ó. 6.000 eu posso solicitar porque é o que eu tenho realmente feito. Aí na próxima medição, Robert, você tem que fazer os cálculos. Você vai vir aqui e vai fazendo uns ajustes conforme o seu cliente, como fica melhor para você interpretar a sua tabela. Mas esse campo aqui e esse campo aqui, ele é padrão, tá? Aqui eu deixei a opção de você fazer o ajuste conforme a sua empresa, porque aqui eu trabalho com 3 empresas que usam a mesma planilha, mas esse campo aqui, ela é diferente em cada uma, certo? Bom, tem um detalhe, tá? São Paulo acontece muito disso, as pessoas fazem uma reserva, ele segura parte do que a gente está medindo, que ele fala que é uma reserva técnica. Então a gente colocou a opção aqui, ó. Você pode colocar, ó, existe uma parcela garantida, né? Se sim ou não. Se sim, qual que é a porcentagem? Aí você vai ver dentro do seu contrato. Normalmente são 5% do valor que está sendo medido. Então de 6.000 caiu para 5,70. Aqui ele já dá para você um dado importante. Eu principalmente mando dessa maneira, coloco as informações aqui da obra, né? Do que eu estou cobrando. Eu estou cobrando uma mão de obra aqui, no caso. A gente não cobra nessa planilha material. Coloco o CNPJ da empresa, inscrição estadual, o código do serviço, o nome da obra, o endereço dela, o valor da nota já vai puxar lá. Aqui ele já sinaliza o INSS, o ISS, que tem que ser descontado para quando a pessoa mandar, a gente já saber que está tudo certinho, eles ter certeza também, a gente não ter problema jurídico lá no futuro, certo? Robert, eles não cobram nada disso. Olha o contrato de vocês, tá? Não cobra parcela, vem aqui e tira. Isso daqui é só para vocês ter uma ideia, tá? Se vai ser cobrado ou não, como que funciona. Recomendo que o quê? Fez a medição lá na obra? Ó, marca o nome, assinatura e a data que você está mandando, manda para alguém da obra assinar, tá? Assinou, retornou, manda para o financeiro, ou para o seu financeiro, ou para eles. No nosso caso aqui, o processo funciona como? Eu assino aqui, mando para a obra dá um ok, a própria obra manda para o financeiro deles me pagarem. Então funciona dessa maneira, certo? Temos aula que fala um pouco mais detalhado sobre isso. Próximo guia, gerenciamento. Gerenciamento, nós temos aqui bastante informação, tá? Ata de reunião. Sempre que você tiver alguma reunião de alinhamento, alguma coisa, preencha isso daqui. Não deixa de preencher uma ata de reunião. Aquilo que você conversa, mas não registra, vai aos ventos. E você pode sofrer no futuro com isso aqui. Então aqui tem um modelo bem simples de ata de reunião, bem fácil, onde você vai colocar o nome da obra, o local da reunião, o motivo, né, o objetivo daquela reunião, a data, o início e o término. Início e término é a hora, tá? Nome dos participantes, se precisar incluir mais linha aqui, fique à vontade. Aqui os assuntos que foram abordados. Então você vai colocar aqui, vamos resolver a falha de material. Ok, quem vai resolver? Fulano. Quanto tempo ele tem? 10 dias. Começa quando o prazo? Amanhã, dia 1º/8. Quando termina? Isso eu coloco o prazo final, certo? É importante que depois que acabou a reunião, todo mundo vem, assina. Eu peço sempre para colocar o nome aqui, um documento, RG, CPF, CREA, CAL, para a gente saber identificar quem é as pessoas. Por quê? Porque pode ser que amanhã aquele cara não esteja mais na empresa, mas a gente tem a garantia que ele era o representante legal da empresa naquele momento, certo? Diário de obra. Nesse diário de obra você pode imprimir, deixar lá na sua obra, você já deixa essa parte aqui preenchida e a sua obra vai preencher isso daqui, ó.
todo dia, tá? Então todo dia esse campo aqui ele vai falar para você, ó, a data que ele está preenchendo, você preenche até aqui, aqui deixa para ele. Colocar a data, colocar o dia da semana, você pode deixar em branco no caso aqui para ele poder preencher, tá? Segunda, terça, vou te mostrar agora aqui um detalhe que é legal para vocês fazerem. Ó, tá vendo aqui do lado aqui, ó, eu deixei uma guia de referência aqui, ó. Se você que for preencher, no computador, você pode fazer o quê? Ó, tá vendo? Nós temos segunda e terça aqui. Ó. Eu posso puxar isso aqui para baixo, ó, e colocar aqui até domingo. Legal, tem essa informação. Se eu voltar aqui na minha tela agora, ó, ele não atualizou. Pode acontecer isso em uma outra linha sua, tá? Que você está querendo copiar um sim ou não, por exemplo. Eu deixei o sim ou não aqui, também serve a mesma coisa. Você vai clicar aqui na sua célula, você vai vir aqui em dados. Vamos vir aqui nesse ícone aqui, ó, em validação de dados, vai vir em validar dados, vai clicar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Se eu olhar aqui, ó, o que está acontecendo, ele está pegando só essas duas. O que eu faço? Seleciono tudo de novo. Eu vou deixar um campinho em branco, dou um OK, fala aqui, ó, aplica nas células. Caso tenha alguma outra célula que está puxando essa mesma referência, se eu der um OK aqui, ele vai atualizar. Agora, olha lá, opa, bacana. E aí você escolhe, tá? Se for você, já está facilitado. Se não, deixa em branco, manda para a obra. Aqui eles têm que preencher. Eles podem fazer um xizinho, marcar, da maneira que você quiser, ó. Que ele pode, se for você, você escolhe por opção, senão eles vão lá e vão preencher. Se a condição estava sol, estava chuva, nublado, estava impraticável, tem dia que a gente não consegue praticar, então a gente coloca essas informações aqui. Teve alguma ocorrência, algum acidente, alguma coisa? Não, só a chuva mesmo. Então tá tranquilo. Não, teve uma ocorrência, pô, bacana. E aí, mas que ocorrência foi essa? Ah, acidente de trabalho. Aí já deu ruim. Já ter sinaliza vermelho aqui na sua tela, porque aí você sabe que você tem que abrir CAT, tem que mandar para segurança de trabalho, tem todo um processo. Aqui você vai colocar o código da atividade, né, da tarefa que foi feito. Então vocês colocam tudo que vocês fizeram num dia, o que aconteceu de ocorrência, como ocorreu. Então isso aqui fica grande. Normalmente a gente escreve na parte de trás também, tá? Importante vocês colocar a equipe envolvida, a quantidade de pessoas que tinha para executar aquele serviço, quantidade de máquina. Tirem foto, anexa foto. Por quê? Porque aqui é o seu espelho do que aconteceu na sua obra naquele dia. Futuramente você pode vir aqui, consultar e ver que aconteceu alguma coisa diferente ou algo que está acontecendo sempre, você consegue identificar por aqui. O que recomendo vocês fazer com esses dados? Tá? Vocês criam um histograma, criam um histórico aqui dessas atividades que está acontecendo aqui. Não deixa só nessa folha ou imprime e põe na gaveta. Fez isso, nós temos um cliente que ele exige que a gente manda todo dia, tá? Para ele. Então a gente vai, preenche, tira. A gente também tem um RDO, que é um aplicativo que dá para fazer esse diário de obra. Mas se você não tiver, for fazer pela planilha, você pode vir aqui, separa, coloca a identificação das fotos aqui, salva as fotos com os nomes que estarão identificados aqui neste campo, envia para o seu cliente por e-mail e você tem o registro. Ah, é na obra, beleza. Manda na obra, mas vai lá, imprime, né? Ou ele dá o OK pelo e-mail, ou ele vem aqui e assina. Então você pega a assinatura do responsável da obra, se ele não tiver lá o RT, que seja o encarregado, o técnico de segurança, e a assinatura do seu cliente, tá? Muito importante você ter esse controle diário. Ocorrência, isso aqui já é um dado mais interno mesmo para você utilizar. Então aqui, todo dia é importante você colocar aqui e sinalizar o que está acontecendo. Tem alguma anomalia? Coloca aqui. O que aconteceu? Aconteceu com essa tarefa? Não tem nada a ver com a tarefa. Aconteceu com uma pessoa. Então a gente teve um problema que nós tivemos falta. O seu João faltou de novo, né? Então vou lá, vou escrever o nome dele, o tipo de ocorrência que teve, é recorrente, sim, aí você vai escrever de novo, seu João faltou numa sexta-feira, tal, vai colocar aqui qual é a ação que você vai tomar, quem vai ser o responsável, qual é o prazo. Por que a gente faz esse histórico aqui? Porque muitas vezes um problema está repetindo e a gente está se perdendo nele. Futuramente você vai vir aqui, dar um clique e vai falar, deixa eu ver falta. Quando você puxar a falta, vai aparecer o nome do seu João aqui várias vezes. Poxa, alguma coisa tem que ser feito, tá? Então isso aqui serve para todo tipo de ocorrência e você vai organizar ele da maneira que você achar melhor. Não tem dashboard, não tem relatório para esse campo, tá? Esse campo aqui você tem que criar conforme a sua necessidade. Dashboard, aqui a gente consegue selecionar o mês que a gente vai verificar, no caso aqui agosto, ó, quando eu puxo agosto ele já fala para mim aqui, ó, o primeiro que eu tenho é esse mesmo, tá, o custo por período, ele mostra para mim, ó, quanto que eu gastei, né, ele tá puxando aquelas informações. Então, ó, com corte eu tive o valor de R$ 2.000, depois mais 200, aí aqui ele é acumulativo, tá, então ele tá puxando, ó. Então nos últimos 60 dias eu gastei os mesmos 2.000 porque eu só tive esse gasto, né, conforme eu vou aumentando os meus gastos, ele vai somando um ao outro, vai acumulando para a gente conseguir visualizar. Consigo ver também esses gastos por etapa, né, tá funcionando do mesmo jeito, como eu preenchi pouca coisa aqui, então vai ser o mesmo valor. Esses relatórios, vocês têm que fazer o ajuste conforme a sua necessidade. Isso aqui é só uma ideia, tá? Para vocês utilizar. Posso ir com o custo mensal também, onde ele mostra, a atividade de aterro foi de R$ 2.000, a gente tem uma atividade de R$ 200 com o plator. Então, só para a gente ter uma ideia na questão de valores, né? Mês de setembro, opa, tivemos já um gasto diferente. Ah, Robert, mas por que está acumulado aqui? Né? Vou voltar aqui nesse gráfico. E lá embaixo apareceu setembro e aqui não, porque eu não selecionei. Ó. Se eu selecionar aqui, opa, aí muda também, tá? Então, fique esperto que essa referência aqui é para esses dois primeiros. Custo acumulado, né? Dois primeiros e esse custo acumulado, custo mensal não. Ó, vou mudar lá, setembro, agosto, perdão, esse aqui também, ele faz por mês separado, né? Agosto e setembro, então não tem referência com esse primeiro gráfico. Aqui é para vocês terem uma ideia
que vocês podem utilizar esse gráfico, mas eu recomendo sempre vocês estudar e fazer um gráfico apropriado à sua necessidade. Então aqui eu consigo ver o acumulado por mês, consigo ver o acumulado o mensal por etapa. Aí eu posso clicar aqui para mim entender como que está o meu orçamento, né? O que eu tinha de previsão de orçamento? Poxa, eu tinha de previsão de orçamento esse valor aqui, né, de 61 mil, eu já realizei, que é o custo, tá? 8.200, eu ainda posso gastar 53 mil. É legal porque aqui a gente tem uma ideia gráfica também do nosso custo, né? E da medição? Medição é a mesma coisa, ó. Eu coloquei lá para medir, eu tenho 123, nesse momento eu só medi 6 mil, que foi aquela medição que a gente fez, eu tenho isso aqui de saldo. Isso facilita muito a nossa vida aí, para a gente poder fazer o controle da nossa obra, certo? Então os gráficos que tem aqui, os relatórios, é o início da sua jornada, tem muita coisa que você vai precisar criar, você pode mandar mensagem também, a gente vai se ajudando, porque cada obra, cada empresa tem um tipo de gestão. E tá na dúvida? Vem aqui, tá? Assiste as aulas, se a aula não for o suficiente para o seu entendimento, e pode acontecer, tá? Você pode vir aqui no seu manual, tem um guia passo a passo do que você precisa fazer, de como que você vai estar fazendo. Olha lá, o guia EAP, todo projeto nasce. Então ele fala aqui para você, eu montei esse guia, quem montou fui eu, tá? De uma maneira que vai facilitar a sua vida. Eu vou fazer uma nova aula para não ficar muito longa, para a gente falar um pouquinho desse cara aqui, o chat de orçamento. Bom, espero que vocês tenham gostado. Parabéns pela aquisição do produto. E bora produzir, bora controlar, porque é isso aí. Quem controla, mede, quem mede, tem sucesso. Se você quer realmente ser referência e garantir sucesso na sua obra, sucesso da sua equipe, você tem que fazer esse controle mesmo. É muito importante isso daí. Eu queria muito no meu começo, lá quando eu comecei com gestão, com planejamento, e essa planilha ela serve para muita coisa, inclusive para parte de obra também, para produção, indústria, tá? Eu queria muito ter uma planilha assim, que tinha todas as informações. A gente normalmente acha aí gráficos perdidos, né? Planilha de cronograma, planilha de cronograma financeiro, mas de forma isolada. E quando a gente tenta juntar, a gente não consegue porque elas não se conversam, né? Aqui você tem um pacote que está tudo em um lugar só, justamente para facilitar a sua vida, tá? Ah, Robert, mas qual que é a ideia? Vai ter outros produtos complementares a esse que você vai vender, tal? Não, ó, entenda, esse produto aqui ele já resolve 90% do seu problema, das suas dificuldades. Então, assim, não tem nenhuma coisa que está faltando aqui que é atrelada a essa planilha. Nós temos outros produtos que podem melhorar, mas nessa planilha não. E quando eu atualizar essa planilha, você vai receber essa atualização de forma gratuita, tá? Então, se você tiver alguma ideia de melhoria, me manda, eu vou analisar aqui o que a gente pode fazer junto com a nossa equipe e a gente vai melhorar e vai colocar lá para vocês a versão atualizada. Então, fez a aquisição, parabéns, para a vida toda que você vai ter esse produto. Forte abraço, a gente se encontra aí nos trechos da vida e nas nossas plataformas de ensino.